14, versos de 1 a 9. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Quero conversar um pouco com vocês sobre o melhor lugar do mundo. O contexto está claro, meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa judaica. Tratava da libertação histórica de Israel de uma amarga escravidão. Símbolo da nossa redenção, realizado por Cristo na cruz. Na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Por isso que o aparato militar de Roma saía de Cesareia e se transferia para Jerusalém nesta festa. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, vinha para Jerusalém porque os seus súditos estavam em Jerusalém nesse período. Diz o texto que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, tramaram, urdiram, arquitetaram a prisão de Jesus à traição, para matá-lo depois da festa, depois que o povo tivesse ido embora, para não dar muito impacto social. Mas é curioso que Mateus 26 nos informa, o texto paralelo, que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes para ser crucificado. Isso nos leva à conclusão de que quando os homens pensam que eles estão no controle, conspirando contra Deus, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida pelo próprio Deus. Quem dirige a história é o nosso Deus. Por outro lado, no mesmo tempo em que alguém trama, urge, conspira, orquestra a prisão de Jesus, ali 10 quilômetros, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Jesus desperta sentimentos tão distintos, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros. Esse jantar, lá em Betânia, acontece na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não diz o sobrenome dele, mas dá um adjetivo para ele, Simão o leproso. Eu não sei quem é o Simão. A Bíblia não diz. E onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Mas me chama a atenção o fato de ele ser chamado Simão o leproso. E a pergunta que eu lhes faço é esta: esse homem ainda era leproso? E a resposta categórica é claro que não. Porque se fosse, não poderia ficar em casa. Se fosse, jamais poderia receber alguém em casa. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista não diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso, mas na casa de Simão, o leproso? Para alertar-nos de um grande perigo ainda hoje. O perigo de rotular as pessoas. O perigo de carimbar gente. Porque rótulo fica. O enfermo está curado.
o cativo está liberto, o perdido foi salvo. Mas o rótulo ficou. Então não rotule, gente. Não rotule, gente. É curioso que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse texto está registrado nos 4 evangelhos. Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita. Nós não temos o nome dela. Mas em João 12 essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E a biografia de Maria é belíssima porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus, o melhor lugar do mundo. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez em João 11, ela está aos pés de Jesus para chorar. A terceira vez é nesse texto, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Aos pés de Jesus é a melhor academia do mundo para aprendermos. Aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo para expressarmos nossa angústia e nossa dor e recebermos uma fonte inesgotável de consolo. Aos pés de Jesus é o lugar onde você e eu deveríamos estar para agradecer. Mas Maria está agradecendo o quê? Certamente o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E diz a Escritura que quando Jesus está à mesa, Marta está servindo, Lázaro recém-ressuscitado está à mesa. Ela vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa, com um preciosíssimo perfume. Notem o grau superlativo, preciosíssimo. Feito de uma essência chamada nardo. E notem que a essência não era híbrida, misturada, nardo puro. Diz Mateus que o vaso está cheio. Diz João que tinha 1 libra de perfume. Libra é uma medida que nós não estamos tão acostumados. Mas 1 litro tem 2,2 libras. E significa que dentro daquele vaso de alabastro tinha em torno quase meio litro, quase meio quilo de perfume. E diz a Escritura que enquanto Jesus está à mesa, ela vem, quebra o vaso, todo o perfume é derramado na cabeça de Jesus, a casa se enche com perfume, o perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus, e diz João que ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata nos discípulos que ficam irados contra ela, dizendo: isso é um desperdício. Poderia vender-se esse perfume e fazer mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus sai em defesa dela e diz: não a molesteis. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Deste texto, irmãos, depreendemos 8 lições que Maria nos ensina e eu quero brevemente partilhá-los com vocês. Em primeiro lugar, veja você comigo o versículo 8, na parte A do verso, que diz assim: ela fez o que pôde. Isso me impressiona, porque isso me leva a uma pergunta: meu Deus, e eu estou fazendo o que posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que posso para Jesus?
Porque às vezes fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes fazemos, mas não fazemos com a motivação boa. Maria fez o que pôde. No dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, começa um movimento com Ludwig van Zinzendorf, chamado de movimento moraviano, que desperta na Alemanha um grande mover de oração, onde se começa uma reunião de oração de 100 anos, ininterruptamente, de um grande movimento missionário. Os moravianos eram pobres, mas cada 18 moravianos na Alemanha sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar lá o resto da sua vida, anunciando a esses povos a esperança do Evangelho. Quando eu penso num exemplo desse, eu me pergunto, e eu? Estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso? Maria fez o que pôde. Segunda lição, olha comigo o versículo 3. E no verso 3, nós somos apresentados a outra lição que Maria ensina. Ela fez também o seu melhor para Jesus. Vamos entender isso aqui. Esse perfume não tinha numa loja de perfumaria em Israel. Esta essência chamada nardo não era produzida em Israel. Os estudiosos dizem que esta essência só era encontrada nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não era só caríssimo, era também raríssimo. Para vocês terem uma noção, pela avaliação feita, se tinha ali menos de meio litro de perfume, e se ele foi avaliado em mais de 300 denários, e um denário era o salário de um trabalhador num dia inteiro, então, cada grama desse perfume custava um dia de trabalho. Era como se você trabalhasse 24 horas, ou o dia todo, melhor dizendo, para o final do dia você ir lá e comprar uma gota de perfume, 1 grama de perfume. Agora, quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Via de regra, um pouquinho, na ponta da orelha, e você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora, notem que Maria não abre o frasco, o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela não quer que sobre nem uma gota. Ela quer oferecer a Jesus o seu melhor, e tudo que ela tem de melhor, ela quer colocar a serviço de Jesus. Ela fez o melhor. Então eu pergunto a você também nesta manhã, você tem feito o seu melhor para Jesus? Porque às vezes nós damos a sobra, o resto, o que não nos faz falta, o que não nos é importante. Meus irmãos, às vezes as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, servem com mais fervor aos seus ídolos do que nós servimos ao Deus da nossa salvação. Eu estava pregando em Porto há 3 anos, e fui fazer uma visita à cidade de Coimbra, e quando nós estávamos viajando, eu vi caravanas a pé, pelo asfalto, e eu perguntei, mas o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes nós, salvos pela graça, morando às vezes no bairro da igreja, na cidade, tendo carro, tendo ônibus, tendo Uber, tendo ônibus, tendo metrô, tendo isso, tendo aquilo, qualquer coisinha, motivo para a gente não ir à casa de Deus. Às vezes, aqueles que não têm o conhecimento que nós temos da verdade, são muito mais zelosos.
em servir aos seus ídolos, aos seus deuses, do que nós o somos em servir a Deus. Maria fez o seu melhor. Terceira lição. Ainda no verso 3, Maria fez não só o seu melhor, mas ela fez também de forma sacrificial. Porque vamos entender isso aqui, irmãos. Nenhuma pessoa é capaz de gastar um ano de trabalho, porque mais de 300 denários era mais de um ano de serviço, num frasco de perfume. Ninguém faz isso. Para você entender esse texto, você tem que entender a cultura judaica. Quando uma menina fazia a transição de menina para moça, ela começava esse processo de juntar esse perfume num vaso de alabastro, comprando grama a grama, gota a gota, para o dia mais sonhado e esperado da sua vida, o dia das suas núpcias. Porque do contrário você não vai entender que como uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma nação pobre, investe mais de um ano de trabalho num frasco de perfume. Era a cultura dela. E ela ia comprando e comprando e comprando, gota a gota, grama a grama, acondicionando nesse vaso de pedra para o dia mais desejado da sua vida, o dia do seu casamento. E ela pega aquilo que é mais valoroso para ela, tem mais significado e sentido para ela, e coloca tudo isso aos pés do Senhor Jesus. Ela fez sacrificialmente. Nós estamos vendo aqui o pastor Elder fazendo um apelo, um desafio, quase que dando um grito: socorro! Nos ajude! Ô irmãos, se nós entendermos o que é o reino de Deus, não precisava desse grito de socorro. A obra de Deus precisa ser sustentada pelos recursos de Deus. E nunca faltou os recursos de Deus para o trabalho de Deus. O que a igreja precisa entender é o que significa generosidade sacrificial. E eu pergunto a você nesta manhã, e você que nos assiste, o que é que você está fazendo hoje para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Eu li um livro há pouco tempo sobre generosidade que me marcou muito. E o autor diz assim: você quer saber o que é generosidade? Faça o seguinte, passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente. Se você é uma pessoa chique, pode ser cristal, desde que seja transparente. Você vai botar esse vaso na sua sala, mas não vai botar flor não, você vai botar terra, só terra. Passar por lá todo dia, olhar para o vaso. Para lembrar a você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Segundo, para onde você vai? Bom, do pó que você veio, quanto você trouxe? Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não trouxe nada? Você não vai levar nada. Então você não tem nada. Você é apenas mordomo, administrador do dono. Agora o dono é generoso. E o que o dono requer dos seus mordomos e despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel, administrando o que é do dono, o que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. Sabe por que nós temos dificuldade de dar? Porque nós temos a síndrome de dono. Achamos que é nosso. E se é nosso, é para o nosso deleite. Mas no dia que você entender que você está administrando o que não é seu, o que é de Deus, que você não trouxe nada e não vai levar nada, então você não tem dificuldade de ser generoso, porque você é apenas o administrador do dono. Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Foi o primeiro homem no mundo a juntar $1 bilhão. Foi John Rockefeller. No dia que ele morreu,
um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador acerca da fortuna, da riqueza de John Rockefeller. E ele conseguiu encostar no contador e perguntou assim: e aí, cara, diz para mim, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou surpreso para ele e disse: você não sabe? Eu falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança e enterro. Então é hora da igreja aprender com Maria a oferecer não só o seu melhor, mas de forma também sacrificial. Mas em quarto lugar, Maria fez, apesar das críticas. Se você olhar comigo os versos 4 a 6, Maria está enfrentando 3 críticas. A primeira delas, aí no verso 4, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? São os discípulos, que deviam estar aprendendo com Maria e felizes com o ato de Maria, mas estão indignados contra ela. Agora notem, eles não estão indignados com o que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas, não, para Jesus não, aí é um desperdício. Segunda crítica, versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. O problema agora é murmuração. Eles não estão murmurando, não, estão murmurando contra ela. E é curioso que quem avalia o perfume em João 12 é Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo. Entendia de finanças. Mas ele não está interessado em ajudar pobre coisa nenhuma. É nessa situação que a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele queria embolsar essa grana. E é desse jantar que Judas, contrariado com a atitude de Maria, sai dessa festa para ir a Jerusalém e vender Jesus para os sumos sacerdotes, para os sacerdotes do Sinédrio. Eu sei que hoje não tem mais murmuração na igreja, esse negócio acabou nas igrejas. Mas em terceiro lugar, confira comigo o versículo 6. Primeiro é indignação, segundo é murmuração e terceiro é molestação. Porque o verso 6 diz: mas Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Molestação hoje é crime, da cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, eles teriam engolido Maria viva. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há 40 anos. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer algo relevante para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Está mais interessado na aprovação da terra do que no aval do céu. Meu irmão, você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando, continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Faça apesar das críticas. Não seja um crente cristal, um crente porcelana, um crente hipersensível. Faça a obra de Deus apesar das críticas. Quinto lugar, Maria nos ensina que nós devemos fazer o que podemos, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas, mas devemos fazer também só para agradar a Jesus. É João que nos dá essa informação, e só João, que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Perfume escorre, pense você, quase meio litro, se você jogar meio litro d'água na sua cabeça, vai escorrer, ainda mais
O perfume, que é oleoso, vai escorrer o corpo todo, vai chegar aos pés. E você pergunta, o que significa esse negócio de Maria enxugar os pés de Jesus com seus cabelos? Para a cultura brasileira, nada. Só um ato de humildade. Mas para a cultura judaica isso tem um significado diferente. Na cultura judaica, a mulher não pode soltar os cabelos em público. Só as mulheres censuradas podiam fazer isso. Mas por que Maria faz? Quebrando o protocolo, o clichê, o padrão cultural. Talvez, irmãos, para nos ensinar um fato. Quando o seu amor por Jesus transborda, você não consegue ficar muito preso dentro de clichês, de caixinhas engessadas. Você acaba extrapolando. Mas o que me impressiona é que Maria não está preocupada com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar a Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos muito cheios de dedo, pensando, puxa vida, se eu fizer isso, eu desagrado fulano. Se eu fizer aquilo, eu desagrado Beltrano. Se eu fizer aquilo outro, o ciclano não vai gostar. Às vezes até no culto, a gente engessa. Porque se a gente fizer este ou aquele movimento, este ou aquele gesto, o fulano vai... O pastor precisa ficar andando em corda bamba. Se fizer isso, a família tal não gosta. O fundador da igreja não vai gostar. Aqui que lançou a pedra fundamental da igreja. Se eu fizer isso, já vai ficar contrariado. Se eu contrariar aquela família, não dá certo. Se eu contrariar aquela outra família, vai dar errado. E a gente fica cheio de dedos. E a gente acaba desagradando a Jesus. Eu não estou dizendo que você está livre para desagradar as pessoas, não. Eu estou dizendo que você e eu precisamos ser governados por um princípio. Eu estou fazendo para agradar a Jesus. Se os homens se desagradem, não me importa. Importa que Jesus está sendo glorificado. Sexto lugar. Maria fez a pessoa certa. Deixai, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim nem sempre me tendes. É claro que Jesus não está dizendo que os pobres não são importantes ou que os pobres não merecem prioridade na nossa agenda. Por não entender esse texto, surgiu na década de 60 uma falsa teologia chamada teologia da libertação, achando que reino de Deus é panela cheia. Aníbal Pereira Reis diz que os teólogos da libertação não são nem teólogos, e a teologia da libertação não é nem teologia nem libertação. Os teólogos da libertação são teologastros liberticidas. É preciso dizer que ninguém entra no céu porque ajuda os pobres. Nenhuma igreja é salva porque dá cesta básica, porque socorre os aflitos e os necessitados. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é consequência da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. O que move você na direção do seu próximo é Jesus. Mas em sétimo lugar, Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B, quando Jesus diz o seguinte... 8b, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu fico impressionado com isso. Eu, quando estava escrevendo o comentário de Lucas, eu fiquei muito, muito tocado pelo aspecto de Lucas dar ênfase ao ministério das mulheres, no ministério de Jesus. E lá em Lucas 8 diz que quem sustentou, quem bancou o ministério itinerante de Jesus, pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, foram as mulheres. E a Bíblia cita o nome de 3 delas, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. E eu fico imaginando que tinha 204 cidades na Galileia, cidades e aldeias, era a região mais populosa. E Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. E essas mulheres iam com Pix, com transferência bancária e bancando o ministério de Jesus. Agora pensem comigo quantas pessoas eram. Jesus... mais 12 discípulos, 13.
3 mulheres citadas pelo nome, 16. Mas muitas outras mulheres, eu não sei quantas são muitas outras, imagine 40 pessoas. Não tem hotel, não tem self-service, não tem estrutura, e elas ali, bancando. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, estrutura de alimentação para dormir. Era complexo, e elas bancando. E diz a Bíblia que Jesus disse para os discípulos e para essas mulheres que era necessário que ele subisse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. E essas mulheres, quando Jesus sobe para lá, com esse propósito, elas vão com ele. Quando Jesus está sendo crucificado, só tem João lá em cima, só tem João assistindo a cena, os outros dispersaram. Essas mulheres estavam lá, mais corajosas que os homens. Diz Lucas 23, 54, 55, que quando Jesus foi sepultado, essas mulheres, as mulheres da Galileia, estavam lá e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repete essa palavra comigo. Onde e como Jesus foi sepultado. Agora pense comigo na cena. Jesus morreu às 3 horas da tarde e foi sepultado certamente antes das 6 da tarde, que começava o sábado. Tem muita coisa para fazer em 3 horas. Morreu. Não dá para tirar o corpo sem permissão do governador. Mas não adianta qualquer um falar com o governador que não vai nem atender. Então tem que chamar um camarada que tenha trânsito. José de Arimateia. Aí chega e falou, queria permissão para tirar o corpo de Jesus, porque morreu. Não morreu, não deu prazo. Não morreu, sim, senhor. Não morreu. E tem gente que passa mais de um dia lá, não morre assim rápido, não. Morreu, sim, senhor. Não, eu só acredito se o centurião vier aqui e me falar, não, então vai lá, chama o centurião, vem cá. Morreu, sim, senhor. Então tem que fazer um documento. Então tem que agora ir no mercado, tem que comprar linhos, tem que comprar lençóis, tem que comprar perfume, tem que tirar o corpo, tem que limpar o corpo, tem que passar perfume, tem que limpar o corpo, tem que enrolar o corpo no lençol, tem que sair aqui e levar lá para o local do sepultamento. Tem uma pedra pesada, tem que tirar a pedra, tem que botar lá dentro do corpo, lá na sepultura, tem que rolar a pedra, tudo isso em 6 horas, e as mulheres estão vendo onde e como. Você já parou para perguntar por que as mulheres foram, terminado o sábado, 6 da tarde, no mercado para comprar perfumes, para na madrugada ir ungir o corpo de Jesus? Você pensou por quê já? A Bíblia não responde esta pergunta, eu vou lhe dar uma dedução minha, penso estar correto. Eu acho que elas olharam, elas viram onde e como, elas pensaram assim, esse serviço está mal feito. Mulher não gosta de nada mal feito. Vão fazer direito. Quando elas chegam, uma surpresa. O túmulo está aberto, a pedra está rolada. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, o anjo pergunta para elas, mas o que vocês vieram fazer aqui? Buscar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram tanta coisa, mas uma coisa vocês não fizeram. Ele não precisa mais desse perfume. Ele não precisa mais desses ungüentos. Vocês perderam uma grande oportunidade. A única pessoa que pensou e fez, ungiu-me para a sepultura, foi Maria. Só Maria fez e fez no tempo certo. Há coisas na vida, irmãos, que ou nós fazemos agora ou jamais teremos chance de fazê-lo. Se você quer ajudar Vinac, ajude hoje, porque amanhã talvez você não vai ter condições de ajudar mais ninguém. Tudo que você juntou vai ficar para outrem. Então o que Deus mandou você fazer, não espere para amanhã. O amanhã para nós não existe. Eu não sei se eu vou estar vivo. Faça hoje. Na nossa cultura nós temos algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é, será que aquela pessoa em vida escutou alguns daqueles elogios? Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Não entendo por que defunto recebe mais flores do que gente viva. Não entendo. Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos?
é porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém? Manda em vida. Eu sei que os maridos aqui no Nordeste são todos muito românticos e muito cavalheiros. Nunca deixa passar em brancas nuvens aniversário da esposa, aniversário de casamento. Agora, tem marido também que nunca deu um buquê de flores para a esposa. Ô irmãzinha querida, se você for na frente, deixa eu lhe dizer, você vai ganhar uma coroa. E o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Você tem que dar flor para alguém, dê em vida. Você tem que ajudar alguém, ajude hoje. Você tem que ajudar a Vinac, ajude hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Bom, último lugar, 8º lugar, Maria nos ensina. Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, ela fez no tempo certo. Mas em último lugar, ela fez com reflexos para as futuras gerações. O versículo 9 diz: em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. O que me impressiona é o que Maria fez no recôndito de uma pequena casa, humilde, numa aldeia humilde, há 2000 anos, está sendo proclamado dos eirados, trombeteado nos ouvidos da história. A pergunta que eu faço a você e a mim nesta manhã é esta: o que você e eu estamos fazendo hoje que vai reverberar nas futuras gerações? Nós vivemos uma sociedade hedonista, materialista, consumista. Nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo e vivendo para nós, porque pensamos que nós somos o centro do universo, mas nós não somos o centro do universo, Deus é. Você já pensou nisso? Qual vai ser a frase que vai ser escrita na sua lápide? Uma placa de mármore branca? Que frase vai resumir sua vida? Você já pensou nisso depois que Jesus chamar você, se Jesus não vier antes? 50 anos depois, que impacto a sua vida terá nas futuras gerações? Eu queria concluir minha fala lembrando a vocês uma cena bíblica que me choca demais. Um personagem bíblico chamado rei Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, reinou 29 anos. Ezequias foi um homem que experimentou milagres de Deus, fez grandes reformas, experimentou um avivamento. E aos 37 anos de idade, ele enfrentou 2 problemas. Um cerco militar do mais poderoso império do mundo, o Império Assírio. E enfrentou uma úlcera, uma enfermidade mortal. E Deus mandou o profeta Isaías na casa dele, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele chorou, e ele orou. E Deus ouviu, e curou, e o libertou do poder da Síria. Deus deu mais 15 anos para ele. A cura dele foi tão grande, o milagre da libertação foi tão grande, que um novo império que surgiu, o Império Babilônico, mandou uma comitiva diplomática para parabenizá-lo, levando-lhe presentes. E diz a Bíblia que ele abriu os seus tesouros e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Deus mandou o profeta Isaías de volta na casa dele e disse: você abriu os seus tesouros, você mostrou quão grande você é, agora escuta uma coisa: essa Babilônia virá, e tudo que vocês ajuntaram, eles vão levar. E tem mais: dos filhos que tu gerares, serão levados cativos. E tem mais: os teus filhos serão feitos eunucos, serão castrados, e não vão gerar mais. E o rei respondeu: boa é esta palavra. Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu falei. Não entendeu, eu estou falando que a Babilônia vai saquear, eu estou falando que a Babilônia vai levar seus filhos escravos, eu estou falando que a Babilônia vai castrar seus filhos, e você diz que boa essa palavra, você ficou louco, homem. E a Bíblia diz: boa essa palavra, disse o rei, porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, eu não me importo, que se danem as futuras gerações, eu me importo comigo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos estar comprometidos com as futuras gerações.
para que as futuras gerações conheçam a Deus e honrem a Deus e vivam para a glória de Deus.